deixar um espaço pro cachorro, né? Não sei por que estou cantando o tema de Superman. Ai, meu toque vai atacar aqui, perdão. Olha, tá fazendo até uma fumacinha legal. Oi, gente, tudo bem? Fernando, estou de volta aqui com a minha canequinha do Scoops Ahoy. Olha aqui, ó, o Steve e a Robin. Mas não vamos falar hoje de Stranger Things. Tá quente. Não sei se vocês conseguiram ver quando eu peguei, mas hoje vamos falar de A Empregada no episódio 2, o nosso Café com Livros. Então, A Empregada, este livro azul grandão aqui, estou de azul combinando, é um livro que eu li, foi o último livro que eu li em 2025, e se você não vive numa caverna, deve ter saído, deve ter escutado que saiu também o filme baseado neste livro, no livro da Empregada. E eu, esse que vos fala, assisti o filme também. Eu li o livro para assistir o filme, e aqui eu vou fazer a nossa análisezinha do livro e vou trazer um pouco do comparativo do que acontece no filme, o que acontece no livro, e enfim, temos muitas coisas para falar sobre isso. Então temos aqui o meu roteirozinho e vou tomar um gole de café. Vamos lá. A Empregada, este livro daqui, foi escrito pela Frida McFadden. É publicado pela editora Arqueiro aqui no Brasil. Publicação foi em 2022 e o livro, eu coloquei um ponto de interrogação aqui porque eu não lembrava, o livro tem 297 páginas. Acertei. Então, essa é a ficha técnica do livro. Então, vamos lá para a estrutura desse livro. O que acontece? A sinopse dele é basicamente a seguinte. A gente tem a nossa personagem principal, uma delas é a Millie. Ela é uma ex-presidiária, isso já é revelado bem no início do livro, e ela está procurando um emprego, e ela vai trabalhar como empregada, como trabalhadora doméstica, na casa dos ricaços dos Winchesters. Não confundam com os irmãos Winchester de Supernatural, não são as mesmas pessoas. Não sei, vai que tem parentesco. Mas ela vai trabalhar na casa da Nina e do Andrew Winchester e da filhinha deles, a Cecile. A Cece. Então a Millie vai trabalhar como empregada, só que ela começa a ver umas coisas estranhas, né? Ela vai ficar num quarto, num sótão, que é um lugar muito fechado, muito apertado, e a tranca da porta é do lado de fora. Com isso aí, esse ambiente também super imaculado, a Nina, ela tem uns trejeitos muito certinhos, muito, digamos assim, estranhos, esquisitos. Ela já tem essa sensação de tipo, meu Deus, o que tá acontecendo nessa casa? E ela vai descobrir que tem muita coisa sinistra rolando por aí. Então, essa é uma sinopse do livro. A gente vai embarcar nessa nessa jornada de suspense, desconfiança e mistério junto com a Millie dentro dessa família. Temos aqui o olhinho da empregada. E esse livro, a premissa dele é muito boa, essa questão de mistérios, mas eu tenho alguns comentários para fazer. Então, o livro ele é dividido em 3 partes, com um prólogo e um epílogo. O prólogo ele é o fim do livro, basicamente ele mostra um acontecimento que se passa no fim do livro, a conclusão da história, mas ele não deixa claro quem é que está falando aqui, a gente só vai descobrir de fato no final. Então, a primeira parte ela é narrada pela Millie, pela empregada, que precisa se manter nesse emprego por causa da condicional dela. Porque se ela não tiver emprego, nenhuma moradia, ela vai voltar para a prisão, né? Ela cumpriu 10 anos da pena dela de 15. Enfim, ela precisa desse emprego, mas ela vai ver que, na verdade, esse emprego talvez ela não deveria ter pegado. Enfim. A segunda parte, eu vou falar dela daqui a pouco, mas é o seguinte, nessa primeira parte, esse vídeo talvez vai ter spoilers, tem que botar isso no início.
porque às vezes eu preciso contar um pouco mais. Nessa primeira parte, a gente tem a vida da Millie dentro da casa. Então, a Nina, num primeiro momento, que a patroa, ela se mostra uma mulher bem feliz, alegre. Nossa, Millie, estou muito feliz de ter você aqui, finalmente com você. Você vai poder nos ajudar a cuidar dessa casa. Aquela primeira contato, mil maravilhas e tudo mais, só que no primeiro dia de trabalho da Millie, ela chega e a casa tá uma zona. Você pensa numa mansão gigantesca e tem comida no chão, tem o lixo tá no sofá e a poltrona e a almofada tá na pia. Enfim, o chão todo sujo, a Millie já fica tipo, meu Deus, onde eu me meti, né? E com o passar do tempo, a Nina vai dando alguns sinais de vou usar essa palavra de loucura mesmo, né? Ela, no momento, ela, tipo, começa a jogar a comida da geladeira, perguntando cadê as minhas anotações? E acusa a Millie de ter roubado as anotações dela, sendo que ela não fez nada e tudo mais. Então, a Millie começa a pensar que tem alguma coisa de errado com a Nina dentro dessa casa. E o Andy, o marido dela, da Nina, fica tipo, nossa, Millie, me desculpa, a Nina tem estado meio difícil hoje em dia e tudo mais, meio que ficando do lado dela, porque ele tem uma esposa maluca. E as amigas da Millie, da Nina, eu confundo os nomes, desculpa. As amigas da Nina ficam meio que soltando palavras entre conversas, assim, nossa, você viu que ela foi num tratamento psiquiátrico, não sei o quê. Então, tipo, tem algo esquisito aí. E essa primeira parte a gente vê toda essa esquisitice e essa desconfiança, essa apreensão da Millie em relação à Nina. Na segunda parte, nessa transição acontece um negócio, tipo, a primeira plot twist, a primeira reviravolta do livro. Acho que eu não vou entregar demais aqui porque ela é uma coisa um tanto surpreendente. A gente tem a visão da Nina, da patroa, sobre esses mesmos acontecimentos, coçando o olho, que eu acabei de falar. Então, a gente tem uma primeira parte sobre a Millie, depois na segunda parte sobre a Nina, que a gente tem alguns esclarecimentos também do que está acontecendo de fato, e a terceira parte é a conclusão, né? A gente pode pensar que temos uma linha do tempo. Então, a primeira parte a gente tem a Millie indo daqui até aqui. A Nina, na parte da Nina, a gente vai um pouquinho no passado, chegando no mesmo ponto onde a Millie deixa. E a terceira parte, eles vão se misturando, né? Elas vão alternando a narração e vão até o final do livro. Então, a terceira parte é esse desfecho da história, essa conclusão desse suspense bem legal. E o epílogo ele é um pouco curioso, digamos assim, tipo, a história é totalmente resolvida e depois tem essa pequena parte do epílogo que é com a Millie mesmo. Uma coisa eu vou mostrar aqui. A primeira parte, eles indicam quem é o narrador. Então, tipo, a primeira parte tem aqui o capítulo 1, a Millie tá falando. A segunda parte aqui... Tem muitos capítulos desse livro, inclusive. Meu Deus do céu. Parte 2. Temos aqui a Nina falando e quando na parte 3 a gente tem alteração de narradores, então temos Millie aqui, depois vai pra Nina e tudo mais. No epílogo, ele tem uma cara de cena pós-crédito de filme da Marvel, sabe? Então, tipo, acaba o filme, não sei o que, você fica lá pra ver os créditos, aí tem, tipo, tela escurece, pá, aí aparece, sei lá, Doutor Estranho, Capitão América vai voltar no Vingadores Doomsday, por exemplo. Aí a gente tem a Millie conversando com uma outra patroa e ela quer contratar os serviços dela, talvez de empregada, talvez de outra coisa. E é uma cena também que me deu a sensação quando eu tava lendo, sabe? O filme Transformers, não sei qual que é, mas tem aquele final clássico com a música do Linkin Park. Então é exatamente isso o que acontece. Eu imaginei começando a tocar a música do Linkin Park, não sei, aí termina o último diálogo e tá What I've Done. Então é um epílogo curioso, eu diria assim, e ele pressageia. Palavra bacana. Não sabe o que significa? Olhe no dicionário. Ele pressageia o segundo livro, né? Temos aqui a nossa Frida, a nossa querida Frida. Ela escreveu 3 livros. Bom, ela escreveu vários outros livros, mas essa série da empregada, ela escreveu 3. A empregada, o segredo da empregada e a empregada está de olho. Talvez eu leia os outros livros, não sei. Vamos ver.
que acontece? Este livro aqui, como eu disse, é muito boa, a premissa é muito boa. A gente tem uma situação meio que inusitada, né? Alguém vai trabalhar na casa de uma empregada, vai trabalhar como empregada doméstica, e tem todo um mistério envolvendo essas três pessoas. Essas três pessoas na trama central, tem uma quarta pessoa, né? A Millie, a Nina, o Andrew e o Enzo, que é o jardineiro. Então, a gente tem esse mistério no ar, esse suspense, a gente tem alguns plot twists, mas esse livro aqui, ele não me agradou tanto. Eu dei uma nota 2,9 de 5. Por quê? Os diálogos são meio estranhos, meio esquisitos, meio bobos, eu diria assim. Tipo, você tem esse nível, essa carga de suspense toda hora no livro, não sei o que, não sei o que. E aí você tem um diálogo meio esquisito, sabe? Tipo, são frases curtas que não dão essa sensação de tipo, de um diálogo bem formado e meio que quebra o suspense, porque você quer dar risada. Assim, eu senti isso. Então, aí você quebra um pouco esse suspense que vem se construindo no livro todo, que o livro ele é um livro, digamos assim, pesado. E esses diálogos meio tipo, oi, oi, ahn, você quer que eu limpe aqui? Não, obrigada. Meio tipo, esquisito, sabe? Mas assim, eu fiquei curioso pra ver como que vai ser o segundo livro. Eu não sei se vai ser outra coisa igual a isso daqui, só que tipo com outras pessoas. Mas vamos ver, talvez eu leia. Agora que eu falei do livro, vamos partir para o filme da empregada. Vamos lá, eu tenho a ficha técnica aqui. O diretor do filme é o Paul Feig. Ele dirigiu Um Pequeno Favor, um filme que eu gosto bastante, com a Blake Lively e a Anna Kendrick. É um filme também de mistério, de suspense. Ele tem um segundo, o segundo filme chama Outro Pequeno Favor, ainda não vi, quero ver. E ele dirigiu o novo Ghostbusters, aquele que tem o filme Wolfhard, de 2016, se não me engano. Não vi também. Mas, enfim, eu gostei de Um Pequeno Favor. Eu falei, ó, vai ser um filme legal. O elenco do filme temos a Sydney Sweeney, que fez Euphoria, a série da HBO Max, Euphoria, que tem terceira temporada confirmada para esse ano, se não me engano. A Amanda Seyfried, que tá em Mamma Mia, ela fez Ted, ela fez um filme agora que ela até foi indicada ao Critics' Choice como a melhor atriz. Eu esqueci, é o Testamento de Anne, talvez eu deixe aqui. Gosto muito da Amanda Seyfried. E o Brandon Sklenar, que faz o papel de Andy, do Andrew. Esse cara tava em É Assim Que Acaba, o filme da Colin Hoover, com a Blake Lively. Não vi também. Esses três personagens, eu vou falar depois, mas eles têm uma química surpreendente. Eles carregam o filme muito bem. Vamos lá. Duração de 2 horas e 11 minutos, então aqui o filme da hora. E o lançamento dele no Brasil foi dia 1º de janeiro. Ele foi lançado nos Estados Unidos talvez um pouco antes, mas no Brasil no dia 1º de janeiro, agora, na virada do ano. Então eu fui ver no dia 2. E, bom, ficha técnica é isso. Agora, vamos falar um pouco do filme. Eu sou um grande defensor dos livros. Eu adoro ler. Bom, eu tô fazendo um canal de livros sobre literatura e eu sou muito do time leia o livro antes de ver o filme. Eu não gosto, opinião impopular, eu não gosto dos filmes de Harry Potter. Eu amo os livros, não gosto dos filmes de Harry Potter. Mas esse talvez foi o primeiro caso, ou um dos primeiros casos, que o filme não diria infinitamente, mas ele é muito superior ao livro. Eu achei isso fantástico. Primeiro, que ele é muito fiel. Tudo que acontece no livro tá no filme. Tipo, é a mesma estrutura de história, não sei o que, eles quase não mudaram nada. E isso é muito bom, porque a adaptação foi, tipo, quase que fiel. Claro que tiveram mudanças por dinâmica de livros e dinâmica de cinematografia, de filme, de visual. E as alterações que eles fizeram foram
muito boas. Muito boas. O livro que já tinha uma estrutura, uma tendência um pouco mais pesada, visualmente, se eles fizessem a adaptação exatamente como está no livro, não ficaria legal. Então eles pegaram a mão, fizeram um negócio um pouco mais sombrio, um pouco mais pesado mesmo, e funcionou bastante, funcionou demais. A Sydney Sweeney, ela faz um papel de Millie muito bom. A Amanda Seyfried faz uma dualidade da Nina sóbria e da Nina louca, digamos assim, que é muito boa. A dinâmica das duas em cena é muito legal. Você fica, tipo, apreensivo, você fala assim, meu Deus do céu, essa Nina é doida. Você fica, tipo, meu Deus. E o Andrew, ele é feito do jeito que ele precisava ter sido feito, digamos assim. Ele começa uma pessoa calma, que é super complacente com a esposa e tudo mais, depois acontecem outras coisas ali. Então, esses três personagens da Miri, da Nina e do Andrew, interpretado pelos atores que eu falei, né, a Sydney, a Amanda e o Brandon, foram, assim, perfeitos, muito bons, muito bons, muito bons. Uma coisa que eu achei que faltou foi o personagem do Enzo. No livro ele tem um pouco mais de destaque, ele é, na verdade, um personagem bem importante, mas ele foi meio que jogado para escanteio no livro, ele aparece vez ou outra, jogado para escanteio no filme, né? Ele aparece vez ou outra, mas não deram tanta importância para ele, o que, tipo, eu acho que também seria demais. Ele é um personagem importante, ele acontece em coisas assim, mas eles fizeram uma escolha que funcionou. Se eles tivessem que cortar alguma coisa, eles cortaram a coisa certa, digamos assim. Algumas coisas ainda pra mim não fazem sentido, não fizeram sentido no livro e continuam não fazendo sentido no filme também. Tem uma cena no final que é uma grande coincidência. Aparece uma policial no final do livro que ela é milagrosamente colocada ali, tipo, nossa, apareceu e salvou o dia. E tipo, o fato dela estar ali é uma grande coincidência, uma coisa meio forçada, mas às vezes as coincidências acontecem na vida, né? E uma coisa, eles tentaram dividir o livro, justamente o filme, em três partes. Então a gente tem uma primeira hora do filme é com a Sydney Sweeney protagonizando, né, a parte da Millie. A segunda parte eles trouxeram a Nina de novo, só que eles, pra contar a história da Nina, no livro funciona bem, porque ela tá ali contando, não sei o quê, mas no filme eles colocaram ela como fazendo uma carta pra filha dela, e eu achei tipo, tá, porque isso é uma justificativa para justamente trazer à tona a história dela, mas enfim, fui tipo, nossa, eu vou escrever uma carta aqui meio nada a ver. Mas funcionou bastante. Muito bom o filme, eu gostei muito, muito mesmo. E uma coisa que aí é detalhe chato, que é sendo chato, mas assim, totalmente irrelevante. No livro, a Millie, ela sempre fala, nossa, ela dorme num carro inicialmente. Ela não tem casa, ela dorme no carro dela e ela dorme no Nissan. No Nissan, fala, nossa, meu Nissan, será que eu vou conseguir colocar o meu Nissan aqui e tudo mais? E no filme não é um Nissan, é um Honda. Eu falei, cara, é uma das primeiras coisas que ela fala, eu durmo num Nissan, tá ligado? E aí não colocam um Nissan no filme, seria tão difícil. E o carro do Andrew no filme é um carro, é um Grand Cherokee, é um Jeep, e no livro é uma BMW. Falei assim, no orçamento tá tão ruim assim, galera, pra não colocar uma BMW, mas isso aí sou eu sendo chato. E eu gostei muito mais do filme. Assim, se você quiser, se você for, quero ler A Empregada, eu diria pra você ver o filme, porque você vai gastar menos tempo e vai ter um resultado muito melhor. A minha nota subjetiva para o filme foi 3,9 de 5. Está uma reviewzinha no meu Letterboxd. Também posso deixar o link do meu Scooby do meu Letterboxd aqui na descrição, talvez. Então, foi esse o enfim, segundo Café com Livros, falando sobre A Empregada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Estou de blusas de frio, não comentei porque tá fazendo frio no Belo Horizonte, em pleno janeiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem aí se vocês já leram
A Empregada, o que vocês acharam? Vocês concordam com o que eu falei? Discordam? Se vocês já viram também A Empregada, é um filme que vale a pena ver. Você aí que tá aí de férias, talvez, em janeiro, leva a família. Não sei se é bom levar a família, não, mas vai no cinema ver o filme da Empregada. Se você também acha que eu deveria ler as continuações, não sei se seria uma prioridade, porque eu tenho outras coisas para ler, mas é isso. Se inscrevam, eu já falei tudo, né? Se inscrevam no canal, deixem um like, eu falei. Se eu não falei, eu falei agora. E me sigam no Instagram também, Venando Corrêa, vou deixar na descrição também. Então é isso. No último vídeo, no primeiro vídeo do Café com Livros, eu esqueci a minha finalização que eu quero emplacar. Então essa eu não vou esquecer hoje. Então é isso. Um beijo, um queijo e a gente se vê no próximo vídeo. Saúde.